sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Diga, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, e o seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele
bendizemos o nome do Senhor. Que Deus abençoe você que está em todo lado, participando conosco. Que você seja alcançado pela poderosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar nesta noite. Que você possa cultuar a Deus juntamente conosco. Eu convido você onde você estiver. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Deus, nós Te louvamos por Tua bondade, graça e misericórdia, porque é o Senhor quem nos sustenta e faz todas estas coisas. E o Senhor permitiu estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, ainda que em número bem reduzido, olhando para os bancos, Senhor, vazios, mas sabemos que o Senhor está conosco, pois o Senhor fez esta promessa, Senhor, na Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração, e aqueles que estão, Senhor, participando conosco, também possa, Senhor, ó Deus, oferecer o seu culto e o Senhor se agradar de tudo isso, e o Senhor venha falar conosco e tocar, Senhor, nas nossas vidas. Pai, é o nosso pedido, Pai, é a nossa gratidão em nome de Jesus. Eu convido você a louvar a Deus juntamente conosco, com o nosso grupo de louvor. Hino de número 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos aclamar em oração. Eis um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu dizer também sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo amor do perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dá-te aflições do céu, e Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu dizer também sou um dos tais. Glória ao nome do Senhor. Ainda o número 193, 193, a alma batida. Se tu me amas,
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe as nossas irmãs do louvor, hinos maravilhosos da nossa harpa cristã, e esse em especial 193 é um hino que eu gosto muito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, uma letra maravilhosa. Porque te abates, ó minha alma. Eu quero deixar aqui uma palavra também aos nossos irmãos, palavra essa que está no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31, que é conhecido. Eu gostaria que, se você na sua casa tem a sua Bíblia, acompanhe, eu vou ler, pois a Bíblia diz que bem-aventurado é o que lê, o que ouve também. Acompanhe a leitura. O título diz: Cântico de Vitória, Deus é por nós, ou glória. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas dessas coisas, ó glória, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor por esta palavra que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, aos nossos irmãos, e ele indaga algumas coisas, talvez com uma situação difícil, a respeito das lutas, das provas, das dificuldades. Eu tenho certeza que, para quem estuda a palavra de Deus e conhece, o apóstolo Paulo foi um dos que muito sofreu pelo poder, pelo estar em obediência à palavra de Deus, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Ele sofreu muito, prisões, açoites, naufrágio. Mas, olhando a essa leitura que acabamos de fazer, ele vai dizer que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque não há nada que possa nos separar do amor de Deus. É certo que, como já falamos da outra vez, passamos por um momento difícil. Muitos estão chorando perca dos seus entes queridos. Estamos vendo as notícias que não são boas, mas as notícias do céu são boas, oh glória. E aí Paulo vai dizer: se Deus é por nós, oh glória, se Deus é por nós, quem será contra nós? É claro que nós devemos tomar todas as precauções, as orientações em questão de higiene e distanciamento,
os cuidados necessários que nós devemos ter. Nós devemos obedecer, mas nós que somos servos do Deus Altíssimo, nós temos a certeza de que nós estamos guardados, amparados, protegidos, porque nada neste mundo pode tirar a alegria do coração de um crente que serve a Deus. Porque sabemos que as lutas dessa vida, ninguém está imune. O próprio Cristo, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E às vezes, e na maioria das vezes, as aflições são tantas que as palavras não conseguem expressar. Mas mesmo assim, oh glória, nós conseguimos em meio às lutas, às dificuldades, ainda glorificar e exaltar o nome do Senhor, ainda cantar a Ele hinos de louvores. E eu convido você aí na sua casa, onde você estiver. Nós estamos aqui em pouquinho número de gente, estamos aqui prestando o nosso culto a Deus. Não sabemos como é que está a situação aí do outro lado, na sua casa, mas uma coisa é certa: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, no finalzinho do versículo 39, ele vai dizer que nada, o verso 38 e o 39, ele diz que não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Oh glória, oh glória. E o verso 37 vai dizer: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós já vencemos. Mas a luta ainda está grande. Mas nós somos vencedores por aquele que nos amou. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que vela pelas nossas vidas. Deus não te olhou, te escolheu, te chamou para que você vá à sepultura, sucumbir e a sua alma seja destinada ao inferno. Não. Deus nos chamou para a vitória. Deus nos chamou para a gente andar de cabeça erguida. Mas a dor está grande, mas a certeza de que Deus está conosco nos garante a vitória por aquele que nos amou. Receba essa palavra, receba o abraço do Espírito Santo de Deus no seu coração. E eu convido as nossas irmãs do louvor para nós estarmos adorando a Deus com mais 2 louvores. E eu convido você aí também na sua casa, onde você estiver, cante também, louve ao Senhor, adore ao Senhor juntamente conosco.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Louve aí da sua casa também conosco esse louvor. Perto quero estar. Vamos adorar ao nome do Senhor, independente das circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés,
irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar na presença dEle. Você que está aí do outro lado, nós que estamos aqui, eu convido a abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos cultuando a Ele. Mateus, capítulo de número 14 e o verso de número 22 a seguir. Aqueles que puderem também deixarem sua Bíblia aberta para nós estarmos acompanhando o texto e também meditando nele. Está escrito assim: em seguida Jesus ordenou e seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para a outra margem do lago, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, ele subiu o monte para orar à parte. Aleluia. E, chegada já a tarde, estava ali só. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo o andar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas, logo em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu mesmo, manda-me que eu irei a ti sobre as águas. Louvado seja Deus. E ele disse: vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com eles. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, gritou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então os que estavam no barco aproximaram-se e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Versículo número 32 diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido. Se for falar de Jesus andar sobre as águas, Pedro andar sobre as águas, todo mundo conhece esse texto. O interessante é que Jesus estava vindo de realizar um dos seus milagres mais conhecidos, que era o quê? A multiplicação dos pães e dos peixes. Louvado seja Deus, que pôde alimentar uma grande multidão. Alguns chegam a dizer que este milagre da multiplicação é o maior milagre que Jesus realizou quando ele estava aqui na terra. Louvado seja Deus. Então Jesus, realizando esse milagre, louvado seja Deus, ele foi e deu uma ordem para os discípulos. Ou seja, após o milagre realizado, ele deu uma ordem para aqueles que andavam com Jesus, que eram os seus discípulos, aqueles 12 a qual ele tinha chamado. E qual foi essa ordem? Esta ordem foi para que eles subissem no barco e fosse de um lugar para o outro, ou seja, de uma ponta para a outra do mar. Louvado seja Deus. E quando Jesus deu esta ordem, ele foi orar. E o texto vai dizer que ele foi orar à parte, sozinho. Ou seja, ele precisava ter um particular com Deus. Louvado seja Deus. Foi orar no monte. O interessante é que, assim como naquela época, assim que é também nos dias de hoje, ou o momento que nós estamos vivendo agora, as notícias não eram boas. Porque se você pegar o capítulo 14 que nós estamos lendo, ele vai dizer que seu primo João Batista havia morrido, ou seja, ele tinha sido decapitado, cortaram-lhe a cabeça. Por quê? Por causa da obediência a Deus. Então Jesus tinha recebido essa notícia.
E a notícia da morte de um ente querido não era uma notícia boa. Aliás, é uma notícia que ninguém quer ouvir, ninguém quer receber. Então Jesus, como ser humano que também era, recebeu essa notícia. Ou seja, era uma notícia ruim. Louvado seja Deus. A morte do seu primo. Só que é o seguinte, Jesus, ele tinha um foco, ele tinha um propósito. Não é porque as adversidades se levantou na vida dele, não é porque a luta se levantou ou chegaram notícias ruins, que ele perdeu o seu foco, que ele se desesperou. Nós estamos vivendo um momento que notícias ruins chegam. É bem verdade que 80% dessas notícias não são verdade, mas são notícias que não agradam aos nossos ouvidos. Só que mesmo com essas notícias, nós não podemos perder o centro das coisas. Nós não podemos nos desesperar diante de notícias ruins. Louvado seja Deus. Jesus recebeu essa notícia, só que ele tinha um foco. Louvado seja Deus. Então ele deu uma ordem para os discípulos. E o que ele fez? Ele foi alimentar a multidão. Louvado seja Deus. E despediu-as. Louvado seja Deus. A multidão antes de ir orar. E qual era esse foco que Jesus tinha? Era fazer a vontade do Pai. Era fazer a vontade de Deus. Era fazer a vontade daquele que tinha o enviado. Louvado seja Deus. Lá em João, capítulo de número 4, o verso de número 34 diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, a notícia ruim era aqui na terra. Só que o compromisso de Deus, de Cristo, com quem que era? Era com alguém que estava no céu. Ou seja, o lugar dele, ou o pensamento dele, ou o foco dele, estava com alguém que estava lá no céu, que era Deus. Louvado seja Deus. Então, as notícias desta terra são ruins sim. Pode ser que seja difícil, mas aquele que tem compromisso com as coisas do céu não pode perder o seu foco. Louvado seja Deus. Não pode perder o seu objetivo. Louvado seja Deus. Não pode perder a sua crença. Louvado seja Deus. O foco de Deus, de Cristo, não estava na terra. Louvado seja Deus. Lá em João 6,38 ele mesmo fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A notícia era triste, ele podia se abater. Louvado seja Deus. Ele se abateu sim, porque ele era humano também. Só que o compromisso dele era com Deus. Então ele não perdeu o seu foco. Louvado seja Deus. Havia um foco, havia uma meta, havia um objetivo, havia um propósito. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja. Então ele não perdeu esse propósito. Então o que ele fez? Ele foi orar diante de notícias ruins, diante de coisas ruins que se levantam, que a gente acaba ouvindo. Nós não podemos perder o foco. Nós temos que nos fortalecer. Por que Jesus orava? Ele não era Deus? Ele é Deus. Mas só que ele orava para se fortalecer espiritualmente. Quem tem objetivo, quem tem foco, louvado seja Deus, tem que se fortalecer. Nós temos que nos preparar antes. Louvado seja Deus. A notícia é ruim, pode até ser que seja, mas não desista, não pare de orar. Louvado seja Deus. Se fortalece. Hoje nós queremos as coisas, mas não queremos nos esforçar. Jesus se esforçou até subir e ter que orar. Louvado seja Deus. Nós vivemos num tempo que nós queremos que Deus faça tudo para nós. Nós olhamos a situação, queremos que Deus faça tudo. Ei, Deus não vai fazer tudo. A parte sua você vai ter que fazer. Louvado seja Deus. A parte de Cristo era orar. Louvado seja Deus. Ele teve que orar. Cristo era Deus, não precisava orar? Lógico não, ele teve que orar. A parte dele ele fez. Tanto é que ele mesmo falou: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, então a minha parte eu vou ter que fazer. Louvado seja Deus. Infelizmente nos dias de hoje a gente ouve tanta coisa. Agora nós vamos trazer para a fé, para o meio cristão. Nós vivemos um tempo que Deus vai ter que fazer tudo para nós. Não, faça a sua parte. Pode ter certeza que você fazendo a sua parte, aleluia, as coisas vão melhorar para você. Louvado seja Deus. Cristo orava para se fortalecer espiritualmente. Por quê?
Cristo estava numa guerra. E nós também, como cristãos, nós estamos em uma guerra. E o próprio apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, que a nossa guerra, a nossa milícia, não é uma milícia carnal, é uma guerra espiritual. E guerra espiritual só vence com armas espirituais. O primeiro passo é a oração. Nós não podemos desfalecer. Ah, mas eu orava na igreja. Ora na sua casa, louvado seja Deus. Ore na sua casa. Oração é o que te vai fortalecer nesse momento difícil. Oração é o que vai te fortalecer nesse momento difícil. Louvado seja Deus, aleluia. Então Jesus orava para se fortalecer. E se tem uma coisa que Jesus sabia e que o crente tem que saber nos dias de hoje, é que Deus ouve oração. Deus tem ouvidos abertos para ouvir uma oração. O salmista diz no Salmo 6, no verso 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Então Deus não é surdo, Ele ouve a nossa oração. Ele está sempre, aleluia, com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Será que você tem orado? Será que você na tua casa aí tem orado? Ou tem se enchido de tanto lixo que as mídias sociais, que as mídias televisivas têm jogado na nossa mente? Tire um tempo para orar. Tire um tempo para ler a Bíblia. Louvado seja Deus. Jesus, Ele tirava esse tempo para se preparar. Nesta guerra que nós estamos enfrentando, nós temos que tirar esse tempo para nos revestir espiritualmente. Senão nós vamos sucumbir. Louvado seja Deus. Jesus, Ele tinha um foco. E Ele deu um foco para os seus discípulos. No verso de número 22 diz assim: e seus discípulos, a ordem que Ele deu, entrassem no barco e fossem adiante dele para a outra margem. Jesus deu um foco para os discípulos, louvado seja Deus. Ou seja, eles entraram no barco e foram. Eles estavam obedecendo. Só que aí o mesmo texto vai dizer que houve tempestade, versículo de número 24. E já o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles estavam obedecendo a palavra. Eles estavam obedecendo aquilo que Jesus mandou eles fazer. Só que houve vento contrário. Não é porque a gente obedece a Deus que não vai ter prova. Não é porque a gente obedece a Deus que não vai ter luta. O vento contrário, sabe o que é? É algo que se opôs àquilo que eles iam. Eles iam uma direção, mas o vento os empurrava ele para trás. Tem horas e tem pessoas neste dia que estão nos ouvindo que parece que dá um passo para frente e dois para trás, porque o vento é contrário. Mas eu quero te dizer, o vento pode ser contrário, mas não perca o teu foco. Louvado seja Deus. E qual é o teu foco? O teu foco é Cristo. Louvado seja Deus. Não perca o teu foco. A situação parece que está diversa. A situação parece que não tem mais jeito. Parece que vai de mal a pior. Louvado seja Deus. Mas olhe para Cristo. Olhe para o teu alvo, que é Cristo. Aleluia. Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e no verso 14. Um texto bem conhecido. Ele fala que quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, se esquecendo das coisas que atrás ficam, avanço para que estão diante de mim e prossigo para o alvo. E que alvo era esse? O alvo dele era Cristo. Louvado seja Deus. O alvo do crente tem que ser Cristo. A situação está diversa, mas continue andando. Não foi porque teve tempestade, não foi porque o vento era contrário que o barco parou. Não, eles continuaram remando, eles continuaram andando. Louvado seja Deus, aleluia. Está difícil? Olhe para Cristo, aleluia. Está com medo? Olhe para Cristo, aleluia. Hebreus 12:2 fala, olhando para o autor e consumador da fé. Nós temos que olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo. Louvado seja Deus. Ele mesmo, louvado seja Deus, não olhou para as lutas. O propósito dele, ele suportou a cruz e não olhou as afrontas.
Aleluia, porque aí o nome dele foi exaltado e ele foi assentado à direita de Deus Pai, à mão direita de Deus Pai. Ou seja, continue olhando para Cristo, não perca o seu foco. Aleluia. O interessante é que Deus viu o esforço dos discípulos, e no verso 25 diz: mas à quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus foi ao encontro deles. O texto diz: Jesus foi ter com eles. Ele foi ao encontro. A tempestade estava difícil, mas Jesus estava lá indo ao encontro dele. Ei, eu quero te dizer para você, nessa situação, não se desespere. Jesus está indo ao teu encontro. Louvado seja Deus. Jesus vai aparecer na hora que ele tem que aparecer. É no momento certo. Louvado seja Deus. E o que Jesus falou para ele? Aleluia. Os discípulos vendo, ficaram com medo. Eles se assustaram. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo. Não temas. Não temais. Louvado seja Deus. Tem de bom ânimo. Não temas. O interessante é que Jesus ainda fala: sou eu. O único que pode falar isso é Deus. Eu sou eu. Aleluia, louvado seja Deus. Então os discípulos sabiam muito bem que era ele, quando falou: sou eu, não temas. Nessa situação, está difícil, você está com medo, talvez a porta até se fechou, talvez há um ponto de interrogação: o que será o amanhã? Eu quero te dizer para você, na autoridade da palavra de Deus: sou eu, não temas. Louvado seja Deus, aleluia. Deus está chegando, Jesus está chegando no momento certo para a tua vida. Louvado seja Deus, aleluia. O interessante, então Pedro dizendo, verso de número 28, se és tu mesmo, manda-me, que eu irei a ti, aleluia, sobre as águas. Pedro perguntou a Cristo: se é o Senhor mesmo, eu quero ir até o Senhor. Jesus falou: vem então, pode vir. E Pedro foi andando, louvado seja Deus. Só que em determinado momento, Pedro olhou para o lado, para o outro, e acabou afundando. O que me chama a atenção é que Pedro, no momento que ele afundou, o que ele fez? Ele clamou ao mestre, louvado seja Deus. Você tem clamado? Uma coisa que eu sempre falo: há uma diferença entre reclamar e clamar. Louvado seja Deus. Clame a Ele. Pode ter certeza que no momento que você clamar, a mão dele está sempre estendida, aleluia, para te ajudar. Louvado seja Deus. O salmista diz no Salmo de número 120, no verso de número 1: na minha angústia eu clamo ao Senhor, e o Senhor responde. Pode ter certeza que nessa situação difícil, se você clamar a Deus, Ele vai te responder. Louvado seja Deus, aleluia. E através desta palavra, respostas estão chegando para muitas vidas. Louvado seja Deus. Por quê? Porque se há uma coisa que é verdade, é a palavra de Deus. As notícias podem ser verdadeiras ou falsas, mas a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Ela não cai por terra. Pode passar tudo isso como vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. E a palavra é essa: não temas, clame por mim. Louvado seja Deus. Pedro clamou. O interessante é que Jesus estendeu as suas mãos, aleluia, e o ajudou. Respondeu imediatamente a oração dele, aleluia. E o que me chama mais atenção nesse texto qual nós lemos é o verso de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Louvado seja Deus. Tem muita gente que já desceu do barco, mas não foi porque Jesus falou vem. Ele desceu por conta própria. Talvez você está com medo, temendo, porque você está fora do barco faz tempo. Está andando à torta direita, porque você já está fora do barco. Hoje mesmo alguém falou para mim: nossa, dá a impressão que por causa desse negócio aí, as pessoas que vivem lá fora estão com menos medo. Os crentes estão com mais medo do que as pessoas do mundo. Eu falei: sabe por quê?
Os crentes sabem muito bem o que vai acontecer. Eles já ouviram tantas coisas, mas eles nunca viram uma igreja fechar. E hoje eles estão vendo. Sabem muito bem que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Aleluia. Já estão fora do barco. Mas nesta noite, por esta palavra, eu te convido. Volte para o barco. Aqui nós vemos no texto: acalmou-se o vento. A tempestade está assolando o barco, mas o lugar de bonança é dentro do barco. O barco é a certeza da salvação. Louvado seja Deus. Ou talvez você que tenha ouvido isso e que não é crente, não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, venha para o barco que é Jesus. Ele é o único que pode acalmar essa tempestade. Não é política, não é religião. O único que pode acalmar essa tempestade é Cristo. Louvado seja Deus. Então chame por Ele. Ele estendeu as mãos para Pedro. Louvado seja Deus. E o levou para onde? Para onde? Para o barco. É lá que era o lugar, aleluia, aonde estava a bonança. Acalmou-se o vento. Então os que já estavam lá aproximaram-se dele. Ou seja, se reuniram e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aonde Jesus está, pode ter certeza que o barco não afunda. Pode ter certeza, aleluia, que pode dar o vento que for, o barco não vai afundar. Hoje é a noite que você tome essa decisão. Volte para o barco. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você ainda não conheceu a esse Cristo. Não é uma religião, não é uma denominação. É o Cristo ressurreto. É esse que tem poder para acalmar essa tempestade. Eu sei que muitos estão com medo, muitos estão depressivos, muitos estão até pensando em dar cabo da própria vida, por causa da situação que tem se levantado. Mas eu quero te dizer, aquele que está no barco de Cristo, Cristo guarda. Louvado seja Deus. É a presença dEle, é a palavra dEle é que te guarda. Louvado seja Deus. E ainda que o barco se afunde, como foi no apóstolo Paulo lá em Atos 27, nenhuma vida se perde. Quando Cristo está no barco, o barco pode até quebrar, mas Ele não deixa ninguém perecer. Louvado seja Deus. Você que está aí do outro lado, eu lhe convido a fechar os teus olhos. Eu quero fazer uma oração por você, por sua casa e por sua família. Louvado seja Deus. Senhor, aqui está a palavra qual o Senhor colocou no meu coração. Senhor, nós vivemos um tempo, Pai, que a gente ouve tantas coisas por aí, mas a Tua palavra ela é verdadeira. Se nós queremos obter vitória, se nós queremos, louvado seja Deus, chegar até o fim, permanecer até o fim, é através da Tua palavra, Senhor. Eu peço nesse momento que o Senhor venha visitar a cada casa, a cada família que doou um pouco do teu tempo para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, pela autoridade do nome santo de Jesus. Vá repreendendo todo espírito do medo, todo espírito, meu Deus eterno, da angústia, todo espírito que causa ansiedade, em nome de Jesus. Espírito da morte, em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, oh glória. Antes que as nossas irmãs louvem ao Senhor, eu quero mandar um abraço aqui, saudação para todos que estão mandando mensagem para nós aí. Temos bastante pessoas nos saudando, dizendo que estão com saudade dos cultos, e nós também estamos. Mas graças a Deus que o Senhor tem permitido que nós estamos juntos, ainda que distante, mas estamos juntos, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. Que Deus possa falar bem profundo no teu coração por esta palavra. Não há tempestade que Deus não acalme, não há problema que Deus não resolva, não há situação que Deus não mude, oh glória, não há porta que Deus não abra.
também não há porta que Deus não feche, não há nada impossível ao nosso Deus. Ele é Deus, quando chega, as coisas mudam. Oh glória! E como o Max disse aqui, às vezes queremos pular do barco, mas não adianta. No meio da tempestade, o lugar mais seguro para ficar é dentro do barco, ainda que parece que vai afundar, mas não vai não. Se Jesus chegar, se Jesus entrar, a tempestade passa. Oh glória! Deus abençoe a todos. Eu convido você para louvarmos a Deus com mais um hino. Antes de nós encerrarmos essa transmissão, cante juntamente conosco. Louve o Senhor, porque eu tenho certeza que Deus falou com você. Aleluia! Digno é o Senhor de toda honra, toda glória, todo louvor. A tempestade vai passar. Daqui a pouco tudo volta dentro da sua normalidade. E como o Max falou aqui, nós ouvimos falar que um dia as igrejas poderiam fechar. Na verdade, os templos estão fechados, a igreja continua aberta.
o céu está aberto, Deus está conosco. Mas para nós cristãos é algo que nós nunca enfrentamos. É uma situação difícil, porque a comunhão faz falta para nós. O fato de estarmos juntos, reunidos, unidos. Mas tudo isso passa. Tudo isso passa. De uma coisa nós não podemos nos esquecer: tudo está no controle de Deus. Nada acontece fora da vontade dele. Queremos agradecer aos nossos irmãos. Eu quero em público aqui pedir perdão aos nossos músicos. Eles estão aqui, irmãos, mas nós tivemos um problema técnico aqui na câmera e não conseguimos filmar eles. Mas agora nós vamos orar, e eu vou pedir para que os músicos venham aqui à frente também, para que possam aparecer aqui também na filmagem, junto com as nossas irmãs, todos aqui mantendo uma distância dentro aqui, para que apareça aqui para os irmãos ver que os nossos músicos estão aqui participando. Já peço perdão para eles, foi um problema técnico que nós tivemos, mas tenho certeza que em tudo Deus foi glorificado. Vem aqui na frente, vem os músicos aqui, eles estão tudo bem protegidos, vem, irmão? Está tudo com máscara aqui, mas eles estão aqui conosco. É que infelizmente nós ajustamos tudo aqui, mas sempre tem alguma coisinha para atrapalhar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de todos eles. Também agradecer o Max, veio trazer aqui a palavra, os nossos irmãos que estão trabalhando aqui. Aí vocês não estão vendo, mas estão nos bastidores, para que isso chegue para você aí da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que você foi tocado pela palavra nesta noite. E você que já pulou do barco, ainda tem tempo de voltar, viu? Volta. E você que ouviu a palavra, talvez nunca foi um evangélico, um cristão, e isso te traz aquela curiosidade, e algo mexe aí na sua alma e você não sabe o que é Deus falando com você, para você entrar no barco também. Queremos agradecer a todos. Muito obrigado a você que doou o seu tempo para estar juntamente conosco. Deus abençoe a todos os que estão aqui. Vamos orar, convido você a fechar os teus olhos também, e nós vamos agradecer a Deus, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, e sobre a sua casa também, o teu lar, a tua família. Glorioso Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, Deus, louvando, bendizendo, glorificando o Teu nome. Senhor, Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, boa palavra, que veio aos nossos corações, e eu tenho a certeza que foi de encontro a muitas vidas nesta noite, pois temos recebido, Senhor, notícias de que vidas estão sendo alcançadas. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, produza frutos, e frutos de arrependimento. Deus, toca nos corações, nas vidas, e eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, a Tua bênção sobre os lares, as casas, as famílias, por esses que aqui estão, Senhor, nos ajudando, fazendo o melhor para Ti, Senhor. Que todos aqueles que estão participando, ó Deus, e que aqueles ainda depois vão estar assistindo, Senhor, essa live, também possam ser tocados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Deus, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, socorre, Senhor, aqueles que estão gritando por socorro, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Toma, Senhor, conta das nossas vidas, ó Deus. Abençoe o nosso país, abençoe, Senhor, o nosso Brasil. Deus, sabemos que a luta é espiritual, mas o Senhor é Deus nos céus e Deus na terra também. Basta uma só palavra Tua, Senhor, e todas as coisas são mudadas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Leva-nos em paz, Senhor, de regresso aos nossos lares. Guarda, livre e protege o Teu povo, Senhor. Seca-nos com os Teus cuidados. Faz resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto e nos dê, Senhor, das Tuas bênçãos e também da Tua paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e sublime amor de Deus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja constante na nossa vida, e nós podemos todos dizer amém
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.